Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Fala conosco, abre o nosso coração, que possamos receber, Pai, a semente da fé, e o nosso coração possa ser alimentado com a tua palavra da verdade. Possamos andar em ti, na tua palavra, fiel e permanente, Senhor. Ainda, Pai querido, que o nosso coração, Senhor Jesus, venha estremecer muitas vezes, Senhor Jesus, angustiar. Todavia a tua palavra firmará os nossos passos para que possamos permanecer firme em ti. Por isso, Deus, fala conosco essa noite. É o que nós te pedimos. Repreende todo o mal, toda obra do inimigo. Nós damos uma ordem como igreja a ele, que eles fiquem do lado de fora, na autoridade e poder do teu santo nome. Nós o repreendemos no teu nome santo. Por isso, faz a tua obra essa noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso meio, segundo a tua vontade. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. O Evangelho que escreveu João, o discípulo amado, ou o discípulo que esteve mais próximo, de Jesus Cristo no momento da ceia, repousa ali nos seus ombros e pergunta quem é o traidor. O discípulo que mais quebra ali aquela, como eu posso dizer, aquele ambiente natural judaico e entra no ambiente gentil, e teve a coragem de dizer: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então ele deu o poder de todo aquele que, quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então ele entra para evangelizar, para pregar a salvação, para pregar Cristo Jesus a todos, tanto gentios como judeu. E ele vai revelar o Evangelho desde o princípio. Ele vai revelar Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Sobre a revelação tanto do Apocalipse, a qual ele fala em Apocalipse que Jesus era o alfa e o ômega. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A revelação a qual ele recebe de um evangelho profundo desse Cristo Jesus, que veio, que morreu numa cruz pela nossa vida, para perdoar os nossos pecados, quebrar a inimizade e nos trazer de volta a comunhão com o Pai. Porque no princípio nós sabemos que a comunhão foi quebrada pela desobediência, pelo orgulho do homem, pelo coração dele de querer ser igual a Deus. Pois foi essa a tentação do inimigo para com Eva, olhando para ela no jardim, dizendo: não é verdade que Deus disse assim? Na verdade é que se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus, vocês serão iguais a Deus. E nessa tentação de querer ser igual, de querer ser Deus, de querer ser alguém superior, foi lá, tomou aquele fruto e comeu e deu ao seu marido. Ou seja, a soberba, o orgulho que havia no coração de Lúcifer, na guerra que houve no céu, em que ele diz: subirei e me igualarei a Deus, e me igualarei, me colocarei ali igual a Deus, a ponto de Deus colocar ele para baixo novamente, para que ele pudesse voltar à natureza. Então o que acontece? Esse sentimento Satanás está passando no jardim para Eva, aquilo que ele desejava ser, aquilo que ele procurava, aquilo que ele queria ser, como diz as Escrituras, se igualar a Deus. Então ele está falando a mesma coisa a Eva, dizendo: na verdade vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então entra um desejo do homem, do crescimento, do orgulho, da exaltivez, de querer achar ser o centro de tudo, quando na verdade nós olhamos para o Evangelho e o centro da nossa vida está em Cristo Jesus.
sem Ele nós não somos nada. E Jesus é esse homem que vai trazer novamente a comunhão com o Pai, a comunhão quebrada. Adão expulso do jardim, Deus falando com Adão, dizendo: Adão, onde estás? E ele se escondendo. Porque a primeira atitude de um homem quando peca, muitas vezes não é recorrer para Deus que pode perdoar o seu pecado, mas diante da vergonha que Satanás coloca no homem, o que o homem faz? Ele se esconde. Toda pessoa muitas vezes quando peca não vem para a igreja, ele se esconde de Deus, achando que o mundo pode solucionar o seu problema, quando na verdade só quem perdoa pecado é Deus. Adão não teria que se esconder de Deus, mas sim se apresentar, porque o único que podia perdoar o pecado e endireitar aquilo que ele havia feito era o Senhor, que estava naquele momento no jardim procurando por ele, perguntando: Adão, onde tu estás? Então ele ouviu a voz de Deus e diz: ouvi a tua voz e me escondi porque estava nu. Ali é um confessamento de pecado, porque Deus olha para ele e diz: quem foi que falou para ti que tu estava nu? Acaso tu comeu do fruto a qual eu não permiti que tu comesse? Então, percebendo ele que Deus já sabia, então se cobriu ali com figueiras, mas Deus deu uma nova veste, matando ali um animal e colocando veste sobre eles. E diante dessa situação nós temos uma profecia, a profecia a qual da semente da mulher nasceria o seu descendente, e esse descendente da mulher esmagaria ou feriria a serpente na cabeça, e essa serpente lhe feriria o calcanhar. No capítulo 3 de Gênesis nós já encontramos ali, a partir daquele momento, Jesus Cristo sendo revelado, dizendo: haverá um que vai nascer, haverá um que vai se manifestar e vai esmagar a cabeça da serpente. Tu, porém, vai ferir o calcanhar, tu, porém, vai perseguir os seus filhos, tu, porém, vai perseguir os seus descendentes, mas ele se levantará para te ferir e esmagar a tua cabeça. A partir desse momento nós encontramos essa profecia em Cristo Jesus, o homem que ainda não havia sido revelado, mas já existia desde a fundação do mundo, o homem que ainda não estava na terra em ser, em carne e em osso, mas já existia desde a fundação do mundo, porque já estava preparado a remissão de nossos pecados, já estava preparada a redenção do nosso corpo, e essa redenção está em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Então nós vamos encontrar toda essa profecia, toda essa revelação diante do Antigo Testamento, e há de ser que Jesus no Novo Testamento vem e se revela esse homem, a qual o apóstolo João está no capítulo 1, iniciando o seu evangelho, dizendo: no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No princípio ele era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está dizendo que toda hora em que Deus está pronunciando, dizendo haja, aquela palavra é Jesus. Por isso todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque a palavra é Cristo, operando no início de tudo, no princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo Jesus. Nesse momento nós encontramos o nosso Senhor, esse Salvador que se revela ao nosso coração, o princípio de tudo, porque tudo subsiste nele, tudo foi por ele e para ele, como diz Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram ali feitas por causa dele, e ele está no mundo agora. O homem que nasceu, Jesus, que era portador das mesmas características que eu e você temos: cansaço, sono, desapontamento, sede, fome. Jesus também sentiu, porque Filipenses capítulo 2, Paulo vai revelar o evangelho, dizendo que ele mesmo, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tornou forma humana.
E quando ele diz que ele se tornou em forma humana, verdadeiramente ele se tornou como eu e você, com as mesmas características, com os mesmos com o cansaço que você sente, com a fadiga, ele também sentiu, como Senhor, como Salvador de uma humanidade. Jesus tinha também em si espírito, assim como eu e você temos espírito, sim ou não? Nós temos espírito, e é por causa desse espírito que nós adoramos a Deus, porque João capítulo 4 vem dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... O texto não diz que a gente adora apenas de alma, porque na nossa alma tem emoção, mas não faz parte do nosso caráter. Mas ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o nosso espírito que nos leva a comungar com Deus, é o nosso espírito que nos leva a ter comunhão com Deus, é nosso espírito que trabalha e que também é o nosso espírito que traz aquele convencimento com o Espírito de Deus de que somos filhos de Deus. Jesus tem a capacidade de comungar com Deus, porque Ele é Espírito, Ele é o Filho de Deus. E Ele veio para nos ensinar, Ele veio para que a gente pudesse entender. Imagine só, irmão, se Jesus é totalmente Deus, como é que a gente poderia aprender? Porque a gente nunca ia se colocar ou ser igual a Deus, isso é impossível. Então é necessário Ele tomar carne, é necessário Ele ser sangue e carne, para que a gente possa aprender com Ele. Então no Espírito o que Ele faz? Ele ora, sim ou não? No Espírito, sendo carne, sendo sangue como nós, o que Ele faz? Jejua. Peraí, mas nele não é Deus? Para que Ele precisa fazer isso? Para ensinar eu e você que a gente precisa andar como Ele andou e ter intimidade com Deus. Então, como carne, Ele vem nos ensinar, vem mostrar para nós que tem sim a capacidade de nós andarmos com Deus, que tem sim a capacidade de nós sermos um crente verdadeiro, um crente como Deus quer, que podemos sim ter a comunhão com o Pai, que nós podemos sim ter contato com Deus. Então Ele veio quebrar todo o paradigma, dizer o homem não pode chegar a Deus. Ele quebra essa barreira para que a gente possa entender que através dele nós temos comunhão com Deus novamente. E Ele veio nos ensinar como o Espírito que Ele tem. Ele começa a orar, jejuar, ser tentado, cansado, fadigado, desapontado, angustiado, sim ou não? Ele é ser humano e está nos ensinando a andar, está nos ensinando a viver, está nos ensinando exatamente a praticar as obras de Deus na terra, porque Ele é a figura do homem perfeito. Então nós precisamos olhar para Cristo Jesus e imitar Cristo Jesus. Foi por isso que Ele veio em carne, para que a gente pudesse olhar para Ele, entender e caminhar como Ele caminhou. Por isso Paulo, nas suas cartas, ele sempre vai dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E é essa necessidade que nós temos, é essa palavra, Francinildo, que nós temos que colocar no nosso coração: imitar a Cristo, viver como Cristo, andar como Cristo, comportar-se como Cristo. Jesus, também como ser humano, tinha o que? Alma. E na nossa alma nós temos o que? Vontade. Ele sentiu vontade de comer, sentiu vontade, de fazer ali a obra de Deus, desejo, alegria, todas essas vontades que nós temos. Jesus, na sua pessoa em si, como homem, como um corpo que nós temos também, sentiu essas vontades, disposições, sensações, morais, discernimentos, tudo isso Jesus também tinha. E também tinha um corpo, e corpo cansa, sim ou não? Corpo cansa. Ele também tinha um corpo, ele era carne, sangue e osso, possuía todo o sistema circulatório, possuía tudo que nós temos, do jeito que nós somos. E como ele, sendo Deus, se colocou missionária, se
colocou à disposição para nos alcançar, Ele foi Deus, mas se colocou à disposição como um homem. Quando Ele queria pegar um copo d'água, Ele não fazia assim com a mão assim, vinha ao poder não. Ele se levantava, ia lá, pegava e tomava, como eu e você fazemos. Quando Ele queria evangelizar uma cidade, missionária Silvia, Ele se levantava, ia a pé e atravessava a cidade a pé, porque Ele estava sujeito a condições humanas. Quando Ele queria convencer alguém, Ele pregava, anunciava a salvação, porque Ele estava sujeito a condições humanas. Então, quando você for ler o Evangelho, você vai ver Jesus atravessando de cidade em cidade. Você vai ver gente querendo matar Ele, e Ele, ao invés de levantar a mão e matar quem quer matar Ele, você vai ver Ele o quê? Fugindo, passando entre os meios dele e indo embora. Ele não matou ninguém, mas se sujeitou como carne para dizer: você também pode vencer isso. Você pode vencer a inimizade do homem, a amargura dele contra você, a raiva dele, você pode vencer, a ira dele, irmã Néia, você pode vencer. Era o que ele estava dizendo: eu também sou homem, estou como homem aqui. Como Deus, eu posso levantar a minha mão e ver na cara dele, no olho dele, o desejo de querer me matar, de querer me apedrejar. Mas o que eu desejo nesse momento é sair no meio deles e ir-me embora, sem sequer proferir uma palavra para eles. Então ele, como um homem, saía do meio deles. Ele está pregando na sinagoga em Nazaré, da onde ele veio. Quando ele começa a falar a respeito de Isaías, que foram cumpridas aquelas palavras naquele momento nele, pegaram pedras para apedrejar ele. Ele passa pelo meio deles e vai embora. Mas ele tinha poder. Por quê? Ele não fez algo simples, porque ele colocou-se como exemplo para mim e para você. Porque ele se colocou como uma figura que pudesse ser seguida, que é para ser seguida por mim e por você. Então, na sua humanidade, ele vai lá e abre mão dos seus ofensores, vai embora. Ele é esse Deus que tem carne e sangue, que aceitou essa limitação por causa de mim e de você, que aceitou essas circunstâncias por causa de mim e de você, para que a gente pudesse aprender a caminhar, para que a gente pudesse vivenciar, olhar para alguém e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos caminhar, a qual nós devemos exatamente olhar para Ele, o Cordeiro Santo de Deus, o homem imaculado, aquele que foi homem, carne, sangue, morreu numa cruz e ressuscitou. Mas você possa olhar e dizer assim: peraí, mas se você está dizendo que Ele é carne e sangue, por que eu tenho que adorar um homem? Não é verdade? Adorar um homem, Mas existe algo em Cristo Jesus que o homem, eu e você, não temos. Se chamam os tributos de Deus. Deus tem 3 tributos que tanto eu quanto você não temos. Se chama onipotência, onipresença e onisciência. Jesus é homem, mostrando para nós, a humanidade, que nós temos capacidade de vencer em Cristo Jesus, mostrando para nós que nós temos capacidade de comungar novamente com Deus e viver pelo Espírito Santo da verdade. Ah, então ele é homem, pastor, e não Deus. Não, ele é Deus. Ele tem os atributos de eterno.
João, como eu falei, o mesmo que escreveu esse texto, que revelou o verbo desde o princípio, ele já está revelando a eternidade de Deus. Ele está dizendo: no princípio era o verbo, ele já existia, antes da eternidade ele já existia. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava dizendo: lá no princípio ele já existia, pregou para nós e ele existiu para nós, e agora ele está lá, esperando nós, está na eternidade, espera a ressurreição dos seus filhos. Ele é um Deus eterno. O primeiro tributo de Jesus: ressuscitou, está à destra de Deus e vive eternamente. Segundo, nós precisamos entender que Ele é o quê? Onipotente. E Ele demonstrou esses tributos. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer que nele subsiste todas as coisas. A plenitude de Deus está em Cristo. Por meio dele foram feitas todas as coisas, quer invisíveis, quer visíveis, quer seja tronos, quer seja principados, governos, poderes, o reino visível, o reino invisível, tudo existe por causa dele. A preeminência está nele, o poder está nele, tudo procede e converge para ele. Ele é o princípio de todas as coisas e toda a autoridade está nele. Paulo revela a onipotência de Jesus, aquele que curou a enfermidade, que ressuscitou mortos, aquele que restaurou feridos, que profetizou sobre nossas vidas, porque a verdadeira palavra profética está em Cristo Jesus. A verdadeira palavra profética é revelada em Cristo Jesus. Ele revelou a sua onisciência. Terminando o capítulo 2 de João, depois de mostrar o seu primeiro milagre, correndo e indo para Jerusalém, Jesus vai operar vários milagres, e a Bíblia diz que muitos creram nele por causa dos milagres. Mas a Bíblia diz que ele mesmo não confiava, porque conhecia o coração de cada. Isso é onisciência. Eu não posso conhecer o seu coração, mas Deus conhece. Eu não posso conhecer, irmão Marinho, o que você pensa, mas Deus conhece. O que Jesus está dizendo, que ele sendo homem, ele tinha a capacidade de entender. Jesus não confiava neles, porque sabia o coração de cada um deles. Jesus estava vendo naquele momento que aquela empolgação, que aquele alvoroço, que aquela vontade era por causa do momento. Jesus estava conhecendo o coração deles e vendo que porque eles viram o milagre, eles estão ali naquele momento acreditando. Mas Jesus conhece profundamente o coração do homem. Jesus conhece o seu interior. Jesus conhece a sua vida. É por isso que o Espírito de Deus, ele vai testificar com o nosso espírito. Eu já falei isso daqui, eu vou mais uma vez. Ele sabe quando você vai deixar de adorar, porque você tem algo para fazer que você considera, Francinildo, às vezes melhor do que adorar a Deus. Ele sabe o desejo do teu coração pelo teu espírito que ele prescuta. Então ele sabe o momento que tu vai trocar a vontade de Deus pela tua vontade. Ele sabe o que tem no teu coração. Ele sabe exatamente a tua característica, aquilo que tu pode te fazer tropeçar. Ele é o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas ele revela também o Deus onipresente, aquele que está em todo lugar. Ele é o que? Deus conosco.
Mas se ele está numa carne, como que ele pode ser onipresente? Você já reparou que no capítulo 11 de João, alguém vai dar um recado para Jesus e dizer assim: Lázaro, o teu amigo está doente. E quando os discípulos vão interrogar Jesus, Jesus diz assim: vamos esperar mais 4 dias, né? Por que você acha que ele está dizendo vamos esperar mais 4 dias? Porque ele já sabe. Ele é onisciente. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que ele vai operar. Ele já sabe o que vai acontecer naquele momento. Então os discípulos dizem assim: Lázaro está doente. Então depois de 4 dias ele diz: convém que nós venhamos até Betânia, porque Lázaro, meu amigo, dormiu. E os discípulos, pensando que ele tinha dormido de verdade, como se fosse um sono, ele olhou para o discípulo e disse: Lázaro morreu. A pergunta é: quem foi que trouxe a mensagem? Quem foi que mandou o zap, né? Ninguém. Ele já sabia o que tinha acontecido. Os discípulos dele olham para ele e dizem assim: se ele morreu, o que a gente vai fazer lá? Não tem mais nada para fazer. Mas ele disse: eu estou indo lá, para que todos creiam que eu vim do Pai. Ele já sabia o que ia fazer. É a sua onipresença. Ele não está em Betânia, mas já sabe o que aconteceu em Betânia. Ele não está lá, mas já foi revelado. Ele é onipresente, ele conhece as coisas, ele sabe o que vai acontecer. Chegando lá, aquilo que ele fala aconteceu. Lázaro está morto. Mas ele tem a sua deidade, ele é Deus, mas ele não deixa, como nós, irmãs Neia, de ser um ser humano. O que acontece? Quando ele vê todo mundo chorando, nós lemos um versículo pequeno, um dos menores versículos da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Peraí, mas ele não é Deus? Ele não pode ressuscitar? Ele não pode só chegar lá e dizer: eu não vou chorar não, manda logo para fora que sai. Não. Ele é humano, ele também sente. Ele é humano, ele tem as suas características humanas. Ele sente a dor da perda. Ele sente a dor daqueles que estão chorando por aqueles que perderam um ente querido. Então Jesus, se comovendo, diz: Jesus chorou. E depois, como Deus ressuscita Lázaro, ele também é Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus revelado. Ele é a imagem do Deus invisível. E é por isso que nós devemos honra, glória e olhar para Ele. Porque Jesus, como disse Hebreus, Ele é a expressão exata do eterno ser de Deus. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. A revelação de Deus à humanidade é Cristo Jesus. A revelação de Deus a nós é Cristo. É por isso que nós olhamos, nós nos seguimos, nós nos debruçamos, nós olhamos para Cristo. Nós temos que ser direcionados a Ele, não para A, não para B, não para C. É por isso que nós direcionamos a Ele, porque Ele é o Deus encarnado, o Deus invisível, o Deus a qual nós devemos seguir, caminhar, olhar, para que a gente possa seguir um dia e ter a vida eterna com Ele. Ao Deus que se manifestou, ao Cordeiro Santo de Deus, que tirou o pecado do mundo, que olhou para nós com a sua compaixão e nos amou, nos alcançou, para que a gente possa seguir. E Jesus hoje
quer que a gente possa olhar para Ele, para que a gente possa receber salvação. Ele é o Salvador do mundo. Mais uma vez, Jesus é Deus. E um Deus que se colocou em forma humana, que foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por isso, conhecer a Cristo requer morrer para o mundo e viver diante da sua palavra. Se quero viver Cristo, eu preciso abandonar aquilo que um dia eu aprendi, aquilo que um dia eu achei que era verdade, e viver a verdade de Cristo na minha vida. Viver Cristo Jesus na minha vida. Nós não conseguimos viver Jesus quando a gente vem acompanhado de vários conhecimentos que a gente traz do mundo, porque aqueles conhecimentos eles vêm batendo com o Evangelho de Cristo. É por isso que é necessário nascer de novo. Nascer de novo, como eu disse na sexta-feira, nascer de novo requer aprender a engatinhar, a andar, a falar, a se vestir. Nascer de novo requer novamente a gente se tornar um aprendizado. E às vezes a gente pensa que nasceu de novo, mas o conhecimento do velho homem sempre vem batendo com o conhecimento de Deus e você não muda. O conhecimento do velho homem sempre vem batendo com o conhecimento de Cristo Jesus e você não muda, porque nascer de novo requer novamente aprender a viver em Cristo, aprender os novos conhecimentos, aprender uma nova forma de ser, aprender uma nova forma de caminhar, deixar aquilo que eu aprendi para trás para que eu possa viver Cristo Jesus na minha vida. Porque quando nós lançamos uma palavra na semente da fé, aquilo que você aprendeu lá no mundo, será que isso é verdade? O velho homem ainda está ressuscitado. Será que se eu fizer isso mesmo vai dar certo? O velho homem ainda está vivo. A gente precisa aprender a andar em Cristo e a olhar para Cristo, a colocar a nossa vida em Cristo Jesus, a aprender a caminhar novamente com Ele. Porque quando ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3 de João, Nicodemos, um homem conhecedor da palavra, Nicodemos, um homem que conhece as Escrituras, Nicodemos, um homem que vive a cultura judaica, Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, te é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo com um homem que se fez carne, que morreu por mim e por você. É necessário nascer de novo e aprender com Ele a andar e a viver de acordo com o seu evangelho, que foi pregado entre os discípulos, anunciado entre as nações, e hoje nós estamos aqui adorando e buscando a um Deus que se fez carne, a um Deus que veio à terra, depois morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse alcançar a salvação. E como isso vai alcançar? Como nós vamos alcançar essa salvação? Vivendo Cristo Jesus, vivendo as práticas do Evangelho, vivendo as obras de Cristo. Eu não aceito a Cristo para viver da forma como eu quero. Eu não aceito a Cristo para viver a minha vontade.
Eu não ando em Cristo para que eu possa satisfazer os meus desejos, irmão Marinho. Eu não estou em Cristo para que eu possa almejar os meus sonhos simplesmente e fazer a minha vontade na terra. Isso não é viver Cristo, isso é viver a minha vontade e sujeitar a Cristo. O que muitos evangelhos ensinam não é de sujeição nossa ao nosso Senhor, mas sim de sujeição Ele a nós, como se Ele pudesse e quisesse fazer tudo que a gente quer. E o evangelho é o contrário. O evangelho verdadeiro é a nossa sujeição a Cristo e não a sujeição dele a nós. Não é a nossa vontade aplicada a ele, mas a vontade dele aplicada a nós. Não é o que nós desejamos alcançar, mas aquilo e os sonhos dele que ele deseja alcançar na nossa vida. Aquilo que Ele preparou de antemão para que a gente pudesse viver nele. Não é o que nós desejamos, mas aquilo que Ele já planejou. Como disse toda a Bíblia, Provérbios capítulo 16: o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O que isso quer dizer? Não é o meu plano, é o plano dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Mas ele disse que ele cumpriria o desejo do nosso coração, sim. Mas esse desejo está aplicado no capítulo 15 de João, a qual o texto fala de permanência. Se vós permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedireis tudo ao Pai e recebereis. Ou seja, a palavra é Cristo. Se Cristo estiver na nossa vida, nós pediremos de acordo com a vontade do Pai e nós receberemos. Se a palavra habitar em nós, nós sabemos como orar. Se a palavra habita em nós, a palavra de Deus é poder, então ela vai se concretizar na nossa vida. Mas não é a nossa vontade, é a vontade da palavra de Deus na nossa vida. É o poder de Deus revelado em nós. É o evangelho de Cristo que está dentro de nós, permanecendo em nós. É a palavra do verbo vivo que faz morada em nós, para que a gente possa alcançar alguma coisa. E Ele se fez carne, habitou entre nós, sujeitou-se às mesmas vontades que nós, aos mesmos desejos que nós, mas venceu tudo. Para que a gente pudesse olhar, para que a gente pudesse enxergar. E a aplicação do evangelho diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: olha para mim, eu venci. Eu passei, fui tentado, mas venci as aflições. Paulo entendeu a mensagem e disse que precisa imitar a Cristo. Pedro entendeu a mensagem e diz: eu sou de Cristo e vivo em Cristo. Para quem irei se só tu tens a palavra de vida eterna? E quando dele diz: para quem irei se só tu tens a palavra de vida eterna, ele está dizendo: eu preciso viver sobre a tua palavra. A tua palavra vai trazer vida para mim. Isso é viver na palavra. Isso é a palavra está em mim. E quando a palavra está em mim, eu tenho vida, eu tenho o Espírito Santo de Deus se movendo na minha vida para vencer todas as circunstâncias. Eu tenho luz. Então você vence o poder das trevas. Por quê, pastor? Porque você sozinho, você não tem poder para vencer nada. Você não tem autoridade contra Satanás. Você não tem poder nenhum contra ele. Foi por isso que há necessidade de quem? Cristo Jesus na nossa vida.
para sujeitar Satanás em Cristo Jesus, porque há poder no nome de Jesus. É por isso que servimos a Cristo Jesus, que quando Ele vem contra nós, nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa vontade, nós não vamos nos nossos desejos, e nem naquilo que a gente acha que vai vencer, ou na nossa empolgação. Nós vamos no nome de Cristo Jesus e Ele cai por terra, porque é o nome de Jesus que tem poder para vencer todas as obras da maldade, para colocar por terra e subjugar todo o poder das trevas. Porque nele subsiste todas as coisas, que é visíveis e que é invisíveis. E nessa comunhão, Ele veio, quebrou toda a barreira e nos levou de volta à comunhão com o Pai. Então, como Deus não tem outro mediador na terra a não ser Cristo Jesus. Alguém pode até olhar para você e dizer: não, todas as religiões levam para Deus porque elas falam de Deus. Eu tenho um recado para ti. Essa é a maior mentira de Satanás. Só existe um mediador entre o homem e Deus, e o nome dele é Jesus. Por mais que as religiões possam pregar bondade, amor, por mais que as religiões possam pregar generosidade, por mais que elas possam pregar a empatia, por mais que elas possam pregar aquela compaixão, deixa eu te dizer uma coisa: mediador entre Deus e homem, só Jesus Cristo e ninguém mais. Porque a palavra do fulano de tal, que é um líder extraordinário, é uma palavra abençoada, mas mediador só Cristo Jesus. Porque o conhecimento do fulano de tal é um conhecimento abençoado, traz paz ao meu coração, traz amor à minha alma, traz tranquilidade para a minha vida, mas mediador só Cristo Jesus entre Deus e o homem, nada mais. Só Ele é mediador entre Deus e o homem. O homem, com a sua força limitada, ele pode até libertar alguém, né? Da prisão, libertar uma nação. Pode pregar uma filosofia que vai impactar a muitos, sim ou não? Pode. Comunismo, socialismo, nazismo, tudo isso foram filosofias que impactaram o coração de muitas pessoas. E talvez até você lá, quer seja jovem, quer seja mais idosos, tem lá e vê lá, ou segue alguém que tem uma filosofia abençoada, né? Filosofia de prosperidade, filosofia de uma vida em paz, como você andar em paz, como você prosperar, como você fazer isso. As filosofias vêm e vão, mas mediador de salvação entre a terra, entre a humanidade e Deus, só Cristo Jesus, ninguém mais. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você não viver Cristo Jesus, essa sua filosofia um dia cairá por terra, porque só Cristo Jesus pode ter a comunhão com o Pai, e através dele é que nós alcançamos isso. Essa filosofia não vai valer nada. Somente Cristo Jesus, Ele quebra toda barreira e nos leva de volta para o Pai. Ele quebra toda barreira e nos leva de volta para o Filho do seu. É o que o texto diz em Colossenses, né? E Ele nos transportou, nos libertou da onde? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que é o amor? O dom perfeito de Deus. Deus é amor. Então todas as filosofias cairão por terra, porque Deus é a perfeição de tudo.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor age com a verdade. O amor age com justiça. O amor não tem imparcialidade. Não se ira facilmente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É o amor que Deus quer aplicar em nossos corações. Para quê, pastor? Para que você não viva sofrendo. Sofrendo com o quê, pastor? Com falta de amor. Pessoas que sofrem pela falta de um sentimento chamado amor, né? Por quê, pastor? Porque não tem. E quando não tem, vai procurar em alguém. E quando a gente não tem, procura em alguém, a gente se torna dependente, né? Quando a gente não tem o amor e vai procurar em alguém, a gente se torna dependente de alguém. E nessa dependência você acaba se tornando um perturbador de alguém. E você está em busca daquele amor, então você perturba aquela pessoa por causa disso, porque você não tem. Se a gente precisa de amor e busca em Jesus, nós somos dependentes de quem? De Cristo Jesus. Essa é a dependência verdadeira. O amor que não falha, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se tivermos que sermos dependentes, sejamos dependentes de Jesus pelo seu amor. Que sejamos cheios do seu amor. Que sejamos cheios da sua virtude, da sua graça e da sua plenitude. Que possamos quebrar as filosofias humanas e encontrar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que você tem fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a pergunta é: aonde você está aplicando a sua fé? Aonde você está depositando a sua fé? Em que você anda acreditando? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas que palavra você está ouvindo e no que você está acreditando? Porque a fé, ela é dom de Deus e a gente deposita ela em alguma coisa. A fé é o que a gente coloca como esperança e convicção daquilo que obteremos. A pergunta é: em quem você está colocando essa fé? Em uma filosofia humana? Em um homem? No dinheiro? Ou você está depositando a sua fé em Cristo Jesus? Aquele que vai mudar a tua história e direcionar os teus caminhos. Foi por isso que ele veio e se fez carne, sofreu como nós, como homem, para que a gente possa entender que nós precisamos voltar novamente da onde a gente saiu. Efésios vai dizer que antes aqueles que ele predestinou. Sabe o que é predestinação? Aquele que nasceu para aquilo. Tanto eu quanto você, nós viemos de Deus. Sim ou não? Ou você acha que você veio do macaco, né? Ou então de uma explosão. Nós viemos da onde? De Deus. O pecado nos apartou. Cristo Jesus nos reconciliou e está diante de nós dizendo: entre pelo novo e vivo caminho e volte novamente para Deus. Nós saímos de Deus. Cristo Jesus, o novo e vivo caminho, disse: volte novamente de onde você saiu, de Deus.
Ele é o caminho de volta. Ele é o caminho que nos leva novamente ao Pai. Que caminho é esse, pastor? É o caminho da voz que você ouviu em Gênesis. A viração do dia: Adão, onde tu estás? Porque ele passeava pelo jardim na viração do dia e conversava com o homem, falava com o homem. O Deus Espírito tinha comunhão com o homem, e o homem perdeu por causa do pecado. Mas Cristo Jesus, manifestado em carne e sangue, morreu na cruz, nos deu de volta o novo e vivo caminho para a comunhão com o Pai, para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos viver e retornar novamente para a eternidade, da onde nós não devíamos ter saído. Mas o pecado foi lá e nos tirou, mas Deus nos reconciliou através de Cristo Jesus, e voltamos para o Pai. Voltamos novamente para Deus. Você é filho de Deus, e Jesus convida novamente a voltar. Volte novamente. Volte novamente ao Pai. Para de estar vivendo esse sentimento de solidão. Para de estar vivendo esse sentimento de desesperança. Para de estar vivendo esse sentimento de que ninguém me entende, ninguém me ouve. Parece que eu estou sozinho. Não. O nome disso é: está faltando Cristo Jesus, está faltando Deus, a essência que nós não devemos ter perdido um dia. Aí a gente será cheio e completo, porque ninguém pode completar aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, aquilo que só Deus pode encher. Fica de pé em nome de Jesus. Voltando novamente ao princípio, a sentir novamente a comunhão com o Pai. Aleluia. Jesus está atraindo a sua atenção para Ele novamente. Está chamando a sua atenção para que você possa voltar a viver na comunhão com o Pai e a ser cheio da sua graça, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque nele subsiste tronos, principados e potestades. Tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso nós estamos aqui, o adoramos ao Deus poderoso, a expressão exata do eterno ser de Deus, Cristo Jesus, a esperança da glória. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade, e para ter a preeminência e a autoridade de todas as coisas, o colocou como cabeça da igreja, o primogênito da ressurreição, o primogênito que ressuscitou dentre os mortos, para que através do seu sangue ele pudesse resgatar a muitos, eu e você, resgatados pelo sangue, resgatados pelo Calvário, resgatados pela cruz. O nosso Senhor que se fez carne nos resgatou. Oh, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, sua presença me
a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais. Oh, ele que manda na massa, ele na massa. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais. Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Breve, breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja no piscar de olhos acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
o coração de vocês não fique ansioso ou angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já não lhe teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. O Senhor, o nosso Senhor, que resgatou-nos dos nossos pecados, que nos tirou do pecado, que nos tirou do lamaçal, que fez a obra de reconciliação na cruz. Ele foi preparar lugar para morar, para que possamos morar com Ele. Ele voltará, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus verdadeiro. Sem Ele não há outro como nosso Deus. Não há outro como nosso Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos trouxe a salvação, e nele subsiste todas as coisas. A imagem do nosso Deus, a expressão exata, o testemunho do Deus verdadeiro. E nós temos o testemunho que está em Cristo Jesus, porque nele temos a vida eterna. Oh, aleluia. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e agradecemos somos, Senhor, pelas tuas misericórdias e graça que nos alcançou. Não teríamos obras, Pai querido, meritória nenhuma, Senhor. Ainda que possamos ser bons, ainda que possamos ter a caridade, ainda que possamos ter a compaixão, sem a tua graça não seríamos salvos, mas pela tua graça, Pai querido, pelo teu amor, fomos alcançados. Oh Deus, manifesta o teu reino em nós através do teu Espírito. Manifesta o teu reino, Pai querido, em nossas vidas. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, Deus, na nossa vida. A manifestação do teu reino, a expressão do teu Espírito seja conosco, para que possamos avançar, para que possamos caminhar, para que possamos quebrar os grilhões, para que possamos desbaratar o exército, para que possamos colocar, Pai querido, em liberdade aqueles que estão cativos, para que possamos, Pai querido, pregar o ano aceitável da tua salvação, Senhor. Assim, Pai querido, nós, Senhor Jesus, nos entregamos a Ti, de corpo, alma e espírito, para que a Tua vontade seja feita. A igreja, a casa de oração, o Alfredo Nascimento é tua e pertence a Ti, Senhor. E não abrimos mão do Teu Santo Espírito, da Tua promessa sobre nós. Que possamos viver, Pai querido, em verdade e em novidade de vida a cada dia, nos sujeitando à Tua palavra e à Tua vontade. Assim ser conosco. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro por cada oração feita nesse local, Jesus. Tu que sondas e conheces o coração, Senhor, atenta para cada clamor nesse momento, feita no Teu nome, Senhor. Quebra todo jugo e toda fortaleza do inimigo. Lava com o Teu sangue em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. O Senhor